Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Que a paz esteja conosco. Amém. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, nós te damos honra, te damos glória, porque teu é o poder para todo sempre, pelo século dos séculos. Senhor, obrigado por este momento, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Abra o nosso coração, que o nosso coração seja uma boa terra para receber a tua santa e bendita palavra. Amém. Que possamos receber instrução, que possamos ser admoestados, que possamos ser consolados e, acima de tudo, que a tua palavra te glorifique. Amém. Não queremos atrair a glória para nós, nem para as coisas que nos rodeiam, mas que tu sejas o centro sempre. Senhor, abençoa-nos, que a palavra não venha simplesmente como sabedoria, mas que venha como aplicação prática para a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuamos na exposição do livro de Apocalipse. Amém. Amém? Amém. Nós estamos há mais de um mês a expor o livro do Apocalipse, a pregar, a estudar metodicamente a palavra dos últimos dias. Amém. O livro que é mais temido pelas pessoas, por algum motivo. Amém? Amém. O livro da esperança. Glória a Deus. Aleluia. E hoje vamos falar do capítulo 13. O capítulo 13, vou dar já um spoiler aqui, é o capítulo que vem a marca da besta. 666. Tan, 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 tan. Ei, será que é o Covid? Será que é a vacina? Não. Amém? Amém. Hoje vamos expor o capítulo 13. Que o Senhor abra mesmo o nosso entendimento. Aleluia. Abra a nossa compreensão. Que o livro não sirva para nos meter medo. Pelo contrário, para nos tornar confiantes, perseverantes no Senhor. Amém? Amém. Amém. Aqui fazendo uma pequena introdução, o livro do Apocalipse, e é uma curiosidade, está dividido em 7 partes, e essas 7 partes estão divididas em 7 partes. Exemplo, o livro do Apocalipse começa com as 7 igrejas, depois vem os 7 selos, depois 7 trombetas, do capítulo 12 ao 13, 7 personagens. Quais são essas personagens? Mulher, dragão, filho da mulher, arcanjo Miguel, descendentes da mulher, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. 7. Depois vem 7 taças, depois vem o juízo final, que são 7 juízos. No fim, a nova criação, que são 7 coisas novas. O livro do Apocalipse está assim dividido em 7. Amém? Amém. E o apóstolo João, quando escreveu o livro do Apocalipse, nós, para entendermos a palavra, e isso é uma coisa que muita gente faz sem dar conta. Muita gente lê um versículo e quer entender no contexto de hoje. Exemplo, o Senhor diz, se o teu olho te faz pecar, arranque. Olha a tentação das pessoas. Arranque. O Senhor está falando de uma cirurgia ocular. Não. Tem que pegar isso e entender no contexto que o Senhor falou. O apóstolo João, quando escreveu o livro do Apocalipse, estava preso, estava confinado numa ilha. E ele quis enviar a mensagem para a igreja. Mas o Império Romano censurava tudo. Tudo eles primeiro tinham que ver o que é isso que ele escreveu. Será que é um atentado? Está a combinar o quê? Por isso é que o livro do Apocalipse foi escrito assim com muita simbologia. Os romanos, a lerem aquilo, não iriam entender. A besta que surge do mar. Tem um animal que vai sair do mar agora. Eles não entenderam. Mas quem recebeu a mensagem, a igreja, sabia do que o apóstolo João estava a falar. E hoje nós vamos entender no contexto do apóstolo João e o que quer dizer para nós hoje. Amém? Amém. Quem quer ouvir a palavra? Amém. Esse esboço que está aqui parece um seminário teológico. Muitos parágrafos. Mas não vamos delongar muito. Amém? Outra coisa que é importante perceber antes de entrarmos propriamente para a palavra. O livro do Apocalipse é um livro que tem duplo cumprimento. O que é isso? O que o apóstolo João falou era para aquela altura e para o futuro. Exemplo.
Quando ele fala as 7 igrejas existiam naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, é para a igreja de hoje. É duplo cumprimento. Os profetas do Antigo Testamento faziam muito isso. Nós lemos, por exemplo, que uma profecia contra o rei de Tiro. O profeta diz: eu vi-te a cair do céu. Ele estava a falar para o rei de Tiro e estava a falar também sobre Satanás. É duplo cumprimento. Amém? Amém. Então, ao ler o livro do Apocalipse, há 2 linhas de interpretação, 3, vou assim dizer. Aos que entendem que o Apocalipse todo foi no passado. Não, o anticristo é o Nero, é o imperador Nero. Aos que entendem 100% no futuro. E aos que entendem, aconteceu no passado e vai surgir de novo no futuro. Amém? Amém. É aqui onde nós nos enquadramos. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Outra coisa, e essa é a última coisa, não só no livro do Apocalipse, a Bíblia toda. Nós temos a Bíblia dividida por capítulos, versículos, etc. Quando os autores escreveram, não tinha essa divisão. Era corrido. Amém? Amém. Por que eu estou a dizer isso? Muitas coisas que lês, tens que ler o que está antes. Porque ele não fez divisão. Essa divisão aqui, amém, foi o Senhor que proporcionou, amém? Mas há coisas que para entender, tens que ler ou um versículo antes ou um depois, amém? Amém. Dito isto, introdução feita, foi mais rápida até que estava à espera. Vamos para o capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. O tema da mensagem é a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Glória a Deus. Amém. Estamos todos? Aleluia. Glória a Deus. Antes do capítulo 13, o último versículo do 12 diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Qual foi o pano de fundo antes de entrar para o capítulo 13? Acabei de ler o capítulo 12, versículo 17. Amém? Amém. O que é importante entender? A besta, o dragão, é o próprio Satanás. A luta do dragão é contra o filho da mulher, que é Jesus. Mas Jesus foi arrebatado para o céu. Está fazendo uma referência à ressurreição e à ascensão para o céu. O último versículo do capítulo 12 diz: irou-se o dragão e foi lutar contra os descendentes. Já que não posso atingir o filho, vou para os descendentes. Quem são os descendentes? A igreja. O que isso quer dizer? Vai começar agora uma luta. Deu para perceber? Amém. O capítulo 12 mostra o Senhor nasceu, ascendeu ao céu. O dragão não conseguiu tragar, ele ficou irado e disse: vou lutar agora contra os descendentes. Já que o principal foi, os que restaram vão se ver comigo. Tendo isso como pano de fundo, vamos para o capítulo 13. O capítulo 13 é o auge da manifestação satânica do inimigo na vida da igreja. Amém? Só para dar aqui uns dados, porque às vezes quando nós falamos sobre perseguição, morte, parece que é algo muito... para ser na época dos imperadores, quando tinha Inquisição e blá blá blá. Na época da pior perseguição do Império Romano, estipula-se que morreram 16 mil pessoas, aproximadamente. Atualmente, anualmente, morrem cerca de 100 mil cristãos por causa da sua fé. Deixa eu reformular. Tá? Quantas mais vezes em grupo processamos assim devagar. Quando se perseguia, quando era lei, no pior, quando abriam aquilo que Paulo fazia, pegar quem aqui é cristão? Esse? Leva para apedrejar. Cerca de 16 mil, é um número aproximado. No nosso século XXI, anualmente, também em 2023, quando chegar 31 de dezembro, aproximadamente 100 mil cristãos morreram por causa da sua fé. Isso não é um número chutado. Há um grupo, Portas Abertas, que só se dedica
a causa da igreja perseguida. Amém? Amém. Nós às vezes não temos noção do que se passa. Quando a Bíblia diz que o dragão irou-se e foi lutar contra os descendentes, nós não, eu estou safo. O dragão ele está a lutar lá na Arábia Saudita, onde é proibido ser cristão. Não. Aproximadamente 100 mil cristãos morrem por causa da sua fé. E eu separei aqui duas notícias. Quem quiser depois vou meter nos stories no Instagram, pode ir lá ver com mais detalhe. No dia 15 de maio desse ano, 2023, um cristão egípcio chamado Fadi foi morto por um islâmico chamado Mohammed. Por quê? Ele é um colega de trabalho. Eles trabalhavam numa obra. O Fadi, que é o cristão, era arquiteto. O outro era operador de... Não é trator, como é que chama? Escavadora. O Fadi, o Mohammed atropelou, passou em cima do Fadi. Não passou sem querer, ele fez isso. Passa, recua. Passa, para garantir que ele morreu. Quando a polícia lhe pegou, vou ler para não errar. O que é que o Mohammed disse? Passo a citar. Odeio os cristãos. Eu o matei porque ele era um cristão. Disse Mohammed à polícia. Parece que é algo que... 15 de maio desse ano, no Egito. Lá na página Portas Abertas, só assim em setembro, já tem umas 15 notícias assim. Só mais uma. No dia 2 de março, Sahar, que era uma mulher do Irão, foi obrigada a abandonar a própria casa e os filhos por não negar a Cristo. Ela se converteu lá no Irão e disseram, ou você sai daqui, ou você nega esse Cristo aí. Ela disse não. Pensar que é blefe? Expulsaram do país. Deixa filho, deixa mulher, deixa o marido fora. Nós às vezes pensamos que a perseguição é vitimismo. Não, tá bem. O povo mais perseguido do mundo é o cristão. Já repararam que essas manifestações LGBT só acontecem em países cristãos? Sabe por quê? Porque toleram. Já viste uma manifestação dessa no Irão? Egito. Turquia. Mas Estados Unidos, a matriz dos Estados Unidos é cristã. Brasil é cristã. O povo mais pacífico do mundo é o povo cristão. Falam sobre tolerância, o povo mais tolerante é o povo cristão. Que quer debater tudo. Os radicais não conversam. O povo mais perseguido do mundo, de longe, é o povo cristão. Eu estou a falar aqui os dados dessa organização Portas Abertas. Aquilo faz ver. Você se lê muito aquilo, você para de reclamar da vida. Então, nós temos tendo, ao ler o livro do Apocalipse, quando diz o dragão irou-se, aí começamos a entender o mundo. Já vemos a discussão marido e mulher de outra forma. Assim, não, o dragão está nervoso comigo. Nós temos o hábito de dizer, Satanás se levantou contra a minha vida. Ele se levantou no momento que você aceitou a Cristo. Não é porque fizeste algo extraordinário, ou esse jejum, Satanás quer me atingir. Ele quer te atingir já. Todos que são descendentes da mulher, que é a igreja, ele quer atingir. Amém? Amém. Então, não fique alienado. Não diga, quando estiver a passar por um momento difícil, por que eu? O que eu fiz? Nós pensamos que não, eu não vou orar, vamos fazer uma trégua, eu e Satanás. Eu não oro a lhe mandar fogo, ele me deixa em paz. Parece brincadeira. Há pessoas que pensam assim. Não, se eu não participar no jejum e oração, não vou estar a mexer com o reino espiritual. Se eu não mexer, Satanás vai lutar aí com os pastores ou com quem está aí na linha da frente. Eu fico aqui na beca. O dragão irou-se contra os descendentes da mulher. Ele sabe que resta pouco tempo. A Bíblia diz que ele é suicida. O suicida é aquele que sabe que vai morrer e mesmo assim faz aquilo que lhe faz morrer.
Ele sabe que ele perdeu a luta, mas ele vai com desespero para levar o máximo consigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então não fique desesperado. Meu Deus, onde é que está o Senhor? O que é que eu fiz? Mas por quê? Por que é que sou eu? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse é um dos primeiros versículos que eu decorei. Aqui Pedro está a falar 3 coisas, pelo menos. 1, não assustem com as coisas. Meu Deus! Eu estava aqui parado, meu carro está estacionado, caiu a árvore, só caiu no meu. Não assuste. 2, resisti-lhe. Não fuja. Ok. Assim, na parte que nos... Nenhum versículo manda o cristão fugir Satanás. Manda fugir a tentação. Estás a ver aí no TikTok uma dança sensual? Foge. Satanás te aparece à frente, resiste. Na cara, não. Daqui não sai. 1, não se espante. 2, resistam. 3, você não é o único. Nós temos a mania de pensar que o nosso problema é do tamanho do mundo, dos outros é do tamanho de uma folha. É do ser humano. Não é só do que o ser humano como um todo. Pedro diz: sofrimentos iguais aos vossos, a vossa irmandade no mundo está a passar. Você não é o único que o pneu fura. Você não é o único que passa por problemas na família. Você não é o único. Amém? Amém. Para de glorificar o problema. Eu fui escolhido por Deus como ovelha que vai para o matador. Vamos falar de salmo já para tentar glorificar um pouco o nosso sofrimento. Não! O que você sofre, só se Pedro estivesse nos nossos dias, o que você sofre, os outros também sofrem. Acabou. Porque nós, quando pensamos que somos o alvo de Satanás, é arrogância. Você dizer, eu sou o alvo. Não. O alvo é a igreja. Você faz parte da igreja. Você diz, eu sou o alvo. Você vai dizer que os outros não são. Não, todos são. Basta você entrar e meter a marca do Espírito Santo. Acabou. Começou a guerra. Amém? Amém. Todos estão a passar pelos mesmos problemas que você passa. Uns com maior intensidade, outros com menor. Glória a Deus! Amém. Deu para entender? Amém. Por isso, irmãos, cuidado com os coach gospel. Essa introdução era para chegar aqui. A fé bíblica te diz, resiste. O coach, você nasceu para ser feliz. Mentira. Vou dizer uma coisa bem nua e crua. Você não merece ser feliz. Biblicamente, você não merece. Nem eu mereço. Todos pecaram. Está escrito. Estão destituídos da glória. É a misericórdia do Senhor. A salvação é o que não se compreende. Por isso é que o mundo não entende. Como é que Deus perfeito entrega o Filho perfeito para morrer pelos imperfeitos e nem todos os imperfeitos lhe aceitaram? Por isso é que o mundo vê o evangelho, não faz sentido isso. O pregador gospel, você é o centro da mensagem. Estou a falar de uma pessoa que é minha amiga e prega numa igreja. Acho que até já falei demais. Pronto, algum sítio ela escreveu: o poder está dentro de ti. A minha vontade era mandar uma mensagem. Não está. Você não presta, eu não presto. O poder está com Jesus. Quando o coach te diz que o poder olha para dentro de ti e vai descobrir uma força descomunal, sabe o que ele está a dizer? O dragão que se irou, você vai vencer com a tua força de vontade. Experimenta.
Só experimenta lutar com Satanás com a tua força. Se você resistir um dia, tem que te bater palmas. Só experimenta lutar com um ser que levou um terço dos anjos. Você quer lutar com a tua força. É esse que você quer lutar. Cuidado com as mensagens para amaciar o ego. O segredo está em ser você mesmo. Se eu for eu mesmo, eu sou pecador. Se eu for eu mesmo, Paulo disse, Cristo vive em ti. Se eu for eu mesmo, se eu esquecer, não, eu vou ser o Braulio. Braulio é um pecador. Mas no púlpito gospel, os animadores de púlpito, o segredo está em ser você mesmo, em ser autêntico. O mundo não resiste a pessoas autênticas. O mundo não resiste a pessoas autênticas. Como assim? Hitler era autêntico. Diz uma pessoa semelhante ao Hitler. Ele era autêntico. Cuidado com as mensagens dos likes. Há uma frase que eu gosto que diz... Deixa até ler para não errar. A frase não é minha. Deixa ler para não errar. Uma verdade que dói é melhor que uma mentira que consola. Vou repetir. Uma verdade que te dói é melhor do que uma mentira que te consola. Você é o centro da vontade de Deus. Te consola, mas é mentira. A Bíblia diz que tudo é para Cristo. Ele é o centro. Mas ouvir isso é tão... Ai, meu Deus, eu sou feliz. Você nasceu para ser feliz. E como é que... Jesus não te resiste quando te vê. E outras coisas aí que só partilhamos sem saber. Não. Lendo o livro do Apocalipse, essas coisas podem até ser bonitas, só não são bíblicas. Se não são bíblicas, não servem como doutrina. Amém? Amém. Meu Deus, ainda não entramos na mensagem. Mas deu para entender? Amém? Amém. Cuidado. Tem guerra. Tem guerra. O livro do Apocalipse é um livro tão curioso. O livro do Apocalipse não é para te meter medo, mas também não é para te deixar relaxado. É para te deixar no meio. Você fica alerta, mas não entra em pânico. O problema é que na igreja tem os dois grupos. Tem o que acham, tem a certeza. Assim que eu curvar, Jesus está nas nuvens. E tem outro grupo. Jesus está a demorar. Ah, isso da besta, do Apocalipse. Ah, isso aqui é... Não. O livro do Apocalipse faz isso. Te sacode, epa. Tem uma realidade aí de luta. Mas não fica com medo. Amém? Amém. Quem tem medo aqui? Glória a Deus. O Espírito do Senhor não é espírito de medo. Vamos agora ler finalmente. Apocalipse capítulo 13. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. À medida que fomos lendo, vamos explicar o texto. Primeiro, diadema é coroa. Amém? Amém. E o chifre na Bíblia simboliza poder. Chifre não é traição, ok? Você vê porque 10 chifres, não. Ele foi traído por 10 mulheres, não. Chifre na Bíblia é poder. Como eu disse, nós temos que pensar com a mentalidade de quem escreveu. Vamos supor que um dia eu esteja a falar, escreva alguma coisa e hipoteticamente se transforma em Bíblia. Vamos supor que eu quando estou com meu primo, eu falo muito calão. Vamos supor que eu diga: Fulano, Roberto, às 13 horas vamos abrir. Sabe o que ele vai entender? Às 13 horas vamos embora. Daqui a 1000 anos, quem tiver a ler o texto, um servo chamado Braulio falou para o outro chamado Roberto: vamos abrir. Por isso temos que abrir o mar da Galileia. Não! Entende o que ele quis te dizer. Amém. Quando você pega e entende na tua cabeça, surge heresia. É verdade. O que o apóstolo falou, há uma disciplina que se chama exegese. Exegese é você viajar no tempo
Já que você não consegue falar sim com o apóstolo e perguntar, isso, você quis dizer o que é aqui? Essa disciplina ajuda a entender os termos, a cultura. Se não, por isso é que surgem aí igreja do redopio do Espírito Santo, porque lê um versículo e tentou entender da sua maneira. Amém? Quando o apóstolo fala 10 chifres, está a falar 10 poderes. A coroa não tem umas coisas assim? Aquilo simboliza chifre. Amém? Amém. Por que eles pensavam assim? Todos os animais que têm chifre são animais de luta. Touro, cabrito, não são animais mansos. São animais, entre aspas, poderosos. Então o chifre para o judeu simboliza poder. Amém? Amém. Então, o versículo diz que a besta emergiu do mar. Saiu do mar. Se você entende isso de maneira literal, parece que vai sair um Godzilla do mar, como nos filmes, a cuspir fogo. Não. O Império Romano, daquela altura, se formos ver no mapa, o Império Romano era assim. Aqui no meio tinha um mar, o mar Mediterrâneo. Então, a besta que emerge do mar, o apóstolo está a dizer, este anticristo vai sair daqui, desse império. Lembram-se que os romanos iriam ler a carta, e se eles entendessem que está a falar deles, era... Então ele tinha que falar com linguagem figurada. A besta que emerge do mar, o apóstolo está a dizer, vai sair alguém do Império Romano, é sobre esse que eu estou a falar. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem achava que iria sair um bicho qualquer? Amém? Amém. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que é que isso quer dizer? Quando lemos Daniel capítulo 7, vamos começar a ver essas figuras. Pé de urso, com 7 costelas. O que é que o apóstolo estava a dizer? Leopardo, urso e leão são animais perigosos, violentos, carnívoros, não domesticáveis. Ele está a dizer, este líder político que está a vir tem essa atitude. Ele manda matar. Essas figuras, quando lessem lá em Éfeso, está a dizer que daqui a pouco vai surgir um imperador que vai matar aqui todo mundo. Não é que aconteceu? Surgiu um homem chamado Nero. Quem sabia que existe um imperador chamado Nero? Amém. Quem é do meu tempo? Meu Deus, quem diria que um dia falaria no meu tempo? Havia um programa de computador de gravar disco, que era Nero. Era um disco com fogo, assim. Sabe por que o símbolo e o nome Nero naquele programa? Nero mandou meter fogo lá na Judeia. Nero era tão fissurado, ele estava a perder popularidade. Ele disse, qual é o grupo aqui que é contra o Império? Olha, tem aí uma seita aí de Jesus. Esses são, ele disse, manda meter fogo na cidade, vamos culpar os cristãos. A perseguição que surgiu daí, irmãos. Nero não media consequências. Nero é esse que o João está a falar, é esse que está a surgir aí. Esse não presta, ele não bate bem. Amém? Então temos que entender o livro de acordo ao que o João pensava. Amém? Por outra, ele está a dizer, e o dragão deu-lhe o seu poder, o trono e grande autoridade. João está a dizer, Nero e o império, por trás, quem está? Satanás. Os cristãos a receberem aquela carta, ou a carta do Apocalipse, eles iriam entender, essa perseguição não é propriamente o Nero. Por trás dele tem algo espiritual, que é Satanás. Isso vai de acordo com o que Paulo disse. A nossa luta não é contra carne e sangue. Está a ver como é que, entendendo a cabeça de João, o livro começa a ficar fácil. Deu-lhe o seu trono. Ele está a dizer, esse império, esse imperador que vai surgir, o poder não é dele. Por trás é Satanás que está aí contra a igreja. Amém? Amém. Capítulo 3 e 4. Vamos acelerar. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte,
mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Sublinha isso. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O nome anticristo, esse nome anti, significa oposição a. Se eu digo, eu sou antidemocracia, quer dizer que eu sou contra a democracia. O anticristo é anti-Deus, é anti-Jesus. E olha uma coisa, olha como é que o anticristo é sorrateiro. Ele diz, no versículo 3, viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Quem é que foi golpeado de morte, mas a ferida foi curada? Jesus. João está a dizer, esse anticristo vai ser muito parecido a Jesus. Por isso é que a seguir diz, e toda a terra se maravilhou. Nós pensamos que o anticristo vai vir com arma. Por isso é que nós temos que ter muita cautela quando nós partilhamos nos grupos do WhatsApp, Facebook, as teorias de conspiração. Obama é o anticristo. Se esse povo não está a ler. Primeira pergunta. Qual é a ferida de morte que fizeram no Obama? Nenhuma. Logo, não é ele. O anticristo é o Papa. Qual é a ferida que fizeram no Papa? O Papa morreu e ressuscitou? Não. Logo, não é ele. Não, o Bolsonaro foi ferido. Não morreu. O Bolsonaro é presidente do Império Romano. E logo não é ele. Mas nós, basta o título do vídeo. A verdade que a igreja esconde. My God. Aquilo é partilhar com força. E ainda metemos a mensagem. Vejam, amados irmãos, estejamos atentos. Atento a quê? Nós não lemos. O povo morre porque faltou o Espírito Santo? Porque faltou o quê? Nós morremos. Vamos faltar para. Nós nos alarmamos tanto. Você vai lá ver. Deixa ver, isso é o quê? Olha, há sei lá de onde. A verdade que o sistema religioso esconde. Eva não comeu fruto. Se envolveu sexualmente com Satanás. Quê? Como assim? E a explicação parece teológica. Porque a palavra conhecer no hebraico também tem um sentido de relação sexual. Tem. O problema da heresia é que tem cara de verdade. É como eu disser, se eu disser uma frase, o Luiz ficou no canto. Eu quero dizer que ele ficou aí. Mas chega um iluminado. Não. A igreja esconde. O que ele quis dizer é que o Luiz ficou no canto a cantar. Ele ficou no canto, no grupo coral. Não. Não. Quem dá o sentido na tua cabeça é o próprio autor. Para você entender o que o autor escreveu, tem que ler o contexto. Amém? Amém. A besta que emerge do mar não vai ser um famosito da internet. Não vai. Vai ficar claro. Até eu vou dizer o que vem a seguir. Chega um momento que a besta diz, vocês têm que me adorar. Qual é o líder que fez isso até hoje? Ninguém. O único foi Nero. Lembram que eu disse Apocalipse é um livro de duplo cumprimento? Nero fez isso. Nero disse, tem que cultuar, tem que adorar o imperador. Depois dele, ninguém fez mais. Por quê? Porque o anticristo que vai surgir é uma cópia do Nero. O anticristo é o... Como é que chama? Não é Joe Biden. O outro, como é que é? É o Trump. Porque o Trump não cumpre nem 2 requisitos para ser o anticristo. Primeiro, quem é que adora o Trump? Trump lhe odeia na maior parte das pessoas. A Bíblia diz, toda a terra se maravilhou. Vão olhar para o anticristo como uma salvação. Ele estava para morrer, não morreu. Esse é Cristo. Mas nós não.
o anticristo. Ouvi dizer, e os ouvi dizer nunca tem dono, que o Hare Krishna não, amém? Ele foi ferido, mas foi curado. Ele é a imitação de Jesus Cristo. Amém? Amém? A parte que eu disse para sublinhar, diz, volto a ler o versículo 4. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse é o mundo a dizer. Salmos 89, versículo 8 e 9. Está escrito: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Estão a ver o paralelo? As aí disseram: quem é como a besta? O salmista diz: quem é como o Senhor? Que domina sobre quê? Sobre o mar. A besta veio de onde? Do mar. O anticristo é uma cópia, é uma réplica de Jesus. Ele vai vir muito parecido. Aí vocês se perguntam: Braulio, como é que eu vou dar conta? Agora fiquei alarmado. Calma, lá à frente vai dizer que vai ter um grupo que vai dizer. Tem uma música que o Uriel ouve, 3 palavrinhas. Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém quer entrar. É Jesus que na casa toda, sim, Senhor. Vem, pode entrar. Vem Jesus, mas antes vem Satanás. E a criança do vídeo faz isso. Não, não, não. Você não pode entrar. Sabe quem vai fazer isso? A igreja. A igreja vai ser o único que vai olhar para ele. Esse não é Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O único grupo que vai ficar, não. Essa mensagem é muito bonita, frase de efeito, até vai cair fogo, mas esse não é. Amém? Amém? Por isso não fica a procurar o anticristo no WhatsApp. Quando ele aparecer, ele vai fazer questão de mostrar que ele é. Amém? 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 Por isso é que tem que ficar firme na palavra. O anticristo não vai vir assim. Ele vai dizer: eu tenho de receber adoração. Ele vai ficar escancarado para a igreja. Esse aqui é um falsificador. Quem já viu uma nota de 15 kwanzas? De 21 kwanzas? Sabe por que não tem? Porque a falsificação é sempre uma réplica de algo original. Não existe falsificação de algo que não existe. Se é falsificação, pressupõe ter um original. O Satanás que vai dar força aí para o anticristo, ele vai ser uma réplica. Estava a falar um povo, vai ser só racismo. Ele vai ser uma réplica tão parecida que quem tiver só na igreja, na corda bamba, vai cair. Ele vai ser... Talvez gêmeos que só a mãe é que dá conta. Não, esse é o André, esse é o João. Você que estudou com os gêmeos, até se confunde. O anticristo vai ser assim. Ele vai chegar com uma conversa tão mansa, tão... E o pior, o anticristo, sabe por que ele vai surgir quando tiver muitos problemas? Porque o herói tem de encontrar confusão. Parece que o mundo está a se encaixar para surgir alguém que vai... Reparem, sempre existiu guerra. Mas guerras tão generalizadas, parece que a guerra estão espalhadas por todos os continentes. Sempre existiu fome. Mas ter fome na Europa era impensável. Parece que sempre existiu crise. Mas ser crise mundial. Os Estados Unidos estava sempre firme. Quem diria que um dia o euro está mais forte, amanhã é o dólar, depois é o iene. O mundo está numa catástrofe. As potências estão a se olhar, a se ameaçar com as bombas. Vai surgir alguém, o salvador, entre aspas, que vai endireitar a economia, vai endireitar a política, vai endireitar até as religiões. O mundo vai dizer: é esse, só pode ser esse. Vai ter um grupo que vai dizer: não é esse.
A Bíblia diz que o Senhor virá nas nuvens. Eu pergunto, quem já cumpriu esse requisito de descer nas nuvens? Ninguém. Então está a procurar. Você que me dói no coração essas mensagens. Jesus está aqui. Essa mensagem, sabe o que no fundo está a dizer? Na outra igreja não está. Vamos para o livro tal. Porque Jesus, o Espírito Santo está aí. Nós queremos. É uma forma bonita de dizer. Aí está a te enganar. Aqui é que está. Jesus está onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Pode não ter púlpito, pode não ter quadro, pode não ter câmara, pode não ter esse número. Tem 2 ou 3 reunidos em nome dele. Ele está lá. Acabou. Não tenho que sentir arrepio, não tenho que nada. Estou reunido com mais 1 ou 2. Jesus está aí. Amém. A mensagem bíblica é muito simples. Mas nós... Salomão diz, Deus fez as coisas simples. O ser humano se mete em muitas encruzilhadas. Amém? Amém. Então o anticristo vai ser muito parecido a Jesus. Versículos 5 e 6. Vamos acelerar. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para gerir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Eu gosto desse versículo 6. Prestar atenção no que está escrito. Vou ler de novo, só a parte que eu disse. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. João está a dizer, sabe quem é o tabernáculo de Deus? São os que habitam no céu. Quem é que habita no céu? A igreja. Tabernáculo de Deus somos nós. O anticristo vai falar mal de Deus e da igreja. Está a ver como é que o discurso se adequa ao que acontece agora? Quem são os mais intolerantes, segundo o mundo? A igreja. Eu não posso escolher o meu gênero. Os cristãos dizem que se eu for bêbado, vou para o inferno, eles são intolerantes. Não é o que está escrito aqui? O anticristo vai falar contra quem? Contra Deus e contra o tabernáculo de Deus. A saber, os que habitam no céu. Ele vai contra a igreja. Mas por que a igreja diz que a família é pai, mãe, filhos? Por que eu não posso casar com um animal? Parece brincadeira. Nos países desenvolvidos, isso é conversa. No Japão, um homem casou com um holograma. Holograma é uma projeção de imagem. Quem é que fala contra isso? A igreja. O discurso todo é contra a igreja. E o anticristo tem métodos para agarrar todos. Ainda ontem, em casa do Luiz, a televisão estava ligada, um boneco de um canal de criança. Uma criança no boneco estava a dizer: foi assim que o meu pai conheceu o outro meu pai. Resumo, era um casal de homens. Boneco de criança. O anticristo quer pegar desde o ventre. Ele quer lutar contra os descendentes da mulher. Não pensa que alguém está fora dessa luta. Ninguém está fora. Amém? Amém. Tá dá para perceber? Aleluia. Você é tabernáculo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O livro, acho que é o segundo que eu mais gosto de ler na Bíblia, é o livro do Apocalipse. Por causa do último versículo. Quando está a pregar com o Apocalipse, você vê a cara das pessoas. Quem gosta de filme? Você gosta de filme que o artista começa a ganhar já no início? Não. É o Apocalipse. Você se lê até o capítulo 20. Você vai dizer, meu Deus, estou perdido. Capítulo 21. Quando o dono do mundo entra em palco.
Sabe quando é que o estilista entra no palco? Quando o desfile? É o momento que tem mais aplausos. Por isso é que Jesus não vai voltar como veio primeiro, tímido na manjedoura. Ele vai aparecer no céu, os anjos atrás. Guerra! O Apocalipse parece X-Men. Eu, como leio muita revista, eu gosto do livro do Apocalipse. É muita confusão até o chefe chegar. Acabou. A parte que eu menos gosto é que não vai ter luta. A Bíblia diz, com o sopro da sua boca, matou a besta do mar e a besta da terra. Não tem espada. E eu me perguntava, mas por que Jesus chegou com os anjos, a igreja atrás? É porque Jesus quer glorificar os que estão com ele. Amém. Não é porque você não vai estar lá para lutar. A luta é dele. Ele vai fazer até o... Estou já a falar do fim. Ai. Por isso é que eu leio o Apocalipse, me dá uma esperança. Então, quando você está lendo um livro, meu Deus, esse vai morrer. Vai para a última página. E o Van Damme lembrou do mestre. Fez já a posição. Já viste o fim? Agora voltas. Já vai ler calmo. Van Damme para um tiro. Você não sabe o fim disso. E por isso é que a igreja não pode... Está a ver como é que é a estratégia de Satanás? Qual é o livro que mais tem medo de ler? Apocalipse. Que é o único livro que te mostra o fim. O fim. O versículo capítulo 20, versículo capítulo 21 diz: pelejaram contra o Cordeiro. O Cordeiro venceu. E aqueles que estavam com o Cordeiro, quem são? Somos nós. Quem venceu foi o Cordeiro. Mas como estamos a lagarder com ele, estamos assim coladinhos, a vitória também chega para nós. Você não vai... A nossa luta, quem sabe que a luta é aqui na terra? No capítulo 12 diz: e houve grande festa no céu, mas ai da terra, porque Satanás foi lá e vai lutar com os descendentes. Parece que não, no céu, a festa que tem, nem essas festas aí do branco, ou sei lá o quê. A festa é no céu. Você pode não ouvir trombetas, mas lá tem festa nesse momento. Amém. A luta é... Você acha que Deus nesse momento está assim com os anjos? O que faremos? Jesus está no trono. Está no trono, ele está a reinar. Está a dar força para a igreja resistir. Amém? Amém? Quando chegamos nos céus, vamos entender isso. Quando estavam para destruir, um dos anjos disse: não, antes vamos selar os que são do nosso Senhor, os servos, antes de destruir mar e tudo o resto. Selem primeiro os que são. Isso é a figura da igreja. O Senhor nos livra, tal como livrou Noé. O dilúvio chegou para todos ou não? Mas Noé estava na arca. O Senhor não tirou Noé do dilúvio. O Senhor guardou Noé no dilúvio. É a mesma coisa. O Senhor vai selar. Quando chegar a confusão de verdade. Por isso é que ninguém consegue ver quem é joio, quem é trigo. Na parábola Jesus disse: mas o anjo com a foice, aquilo simboliza a tribulação. Aí fica claro. Começa a ver, esse não era... As pessoas estão na igreja para buscar namorada. Você não vai dar conta. Não adianta. O Senhor pode revelar, pode. Mas o normal é você não dar conta. E o Senhor nem quer que você seja o inspetor gospel. Se ficar claro, trata. Se não fica, não vá atrás do... Porque às vezes, ao invés de ser supervisor, que é bispo ou presbíteros, em vez de ser supervisor, passa a ser fofoqueiro. O Senhor não está à espera que você seja o investigador da vida das pessoas. Trigo e o joio, Jesus disse, é necessário que cresçam juntos. Ele faz questão. Cresçam juntos. Quando surgir não se preocupe, o trigo vai se afastar para um lado, o joio vai no outro. Oh, o fulano! Não acredito. Você vai ficar claro. Amém. Aleluia. Há pessoas que só vêm para a igreja quando tem um evento importante. Exemplo. Vou me casar.
curso dos noivos. Até o delegado, eu como eu chego. Casou, tchum, tem um negócio por fechar. Senhor, abençoa a minha família. Só fechou o negócio. Tchum. A pessoa, você não vai dar conta quem é quem. A pessoa está aqui só para olhar para a vida dos outros. Não, a igreja não fantasia. Na igreja tem isso. Amém. Fica firme e fortalece os outros. Só. Eu não tenho de saber a vida do fulano. Se o Senhor revelar, revelou, mas eu não vou atrás. Trigo e o joio crescem juntos. Não cabe a você separar. Quem vai separar é o próprio Senhor. Amém? Amém. Também com o livro do Apocalipse é esclarecedor. Começa a ficar clara a visão. Ok. A preocupação de todos é o anticristo. Será que a marca da besta é a vacina do Covid? Aquele momento foi muito engraçado, irmãos. Está a implantar um chip intracutâneo. Por isso é que nos aeroportos já não se pode viajar. Viajar é o princípio. Depois já não vai se poder comprar no supermercado sem usar máscara. As máscaras estão a soltar gás. O gás é a máscara. Lê a Bíblia, irmão. No dia que eu estava a vacina, eu estava com meu primo. Ele é muito brincalhão. Ele disse, dá a vacina nos 2 braços. É assim que o cristão tem que ser. Temer a Deus. Não teme o inimigo que ainda nem apareceu. Não. Bill Gates. Por que Bill Gates participou na vacina? Se o Bill Gates, a empresa dele é tecnologia. Por que está se metendo na saúde? É porque ele está metendo o chip. O Bill Gates foi ferido de morte. O anticristo foi. Hoje em dia estamos a nos olhar. Poças, é verdade. Não é verdade. Vai surgir um outro. Todo mundo no WhatsApp. A mensagem que a igreja está... Não. O meu povo morre porque lhe faltou conhecimento. Não é porque lhe faltou visão aberta. Essa expressão amo. A visão aberta. Os que veem espíritos. Amém. Deus te deu isso? Amém. Não é prioritário. Deus te deu? Amém. Use a favor da igreja. Amém. Mas não fantasia. Olha, o anticristo é um líder muçulmano. Você faz 2 perguntas, o anticristo vai dar conta que não é. Foi ferido de morte e não morreu? Não. Não adianta falar o resto. O anticristo é esse que está aqui. Parecidíssimo com Jesus, mas não é. Amém? Amém. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso intelecto. Misericórdia. Vamos acelerar. Amém? Amém. Versículo 7. Desculpa. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Novidade que ninguém queria ouvir. O anticristo vai lutar contra a igreja. Pasmem. Vai quê? Meu Deus, que mensagem antibíblica. Quem prega que o anticristo vai vencer? Nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Eu tenho o hábito de ouvir mensagens no YouTube. Nunca ouvi uma mensagem dessa. O anticristo, em determinado momento da história, vai lutar contra a igreja e ele vai vencer. Meu Deus. Olha o silêncio. Por isso é que está escrito, é o versículo a seguir. Quem for para morrer a espada, vai morrer a espada. É uma forma de o Senhor dizer, eu estou a avisar isso antes de acontecer. Primeiro, vocês saberem que eu estou a controlar tudo. Segundo, eu quero que passem por isso vão passar. Por isso, mensagem dos coaches, eu não consigo ouvir 5 minutos. Fica muito escancarado que aquilo é para você bater palmas. O Senhor te ama, Ele não permitiria que isso acontecesse. Um dos 2 está a mentir. Ou a Bíblia ou você está a mentir. Como o Senhor me ama, não vou passar por isso. Por eu ser cristão, a marca do cristão. Meu Deus, por isso é que a igreja não enche. Você quando fala coisa muito dura, muito... a marca do cristão. Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, pegue a sua prosperidade e me siga. Pegue
Disse o quê? Por que não pregam isso? Qual é a marca do cristão? Negar a si mesmo. Já não saem minhas vontades. 2, pegar a cruz. O fardo do Senhor é leve, mas é fardo. Não. Deus é próspero. Você ser filho de Deus não é próspero. Está amaldiçoado. Essa mensagem é estranha. Quem nunca ouviu uma mensagem assim? O nosso Deus é dono de todo ouro, toda prata. Como é que você não é abençoado? A Bíblia não está a dizer isso. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. O único sítio que não haverá choro, não haverá dor, é quando o Senhor voltar. Salomão era abençoado, mas sofria. Me diz um que cumpre essa categoria que os pregadores coaches pregam. Nenhum cumpre. Você está no desemprego. A desamarra na tua vida. Porque eu já ouvi, e é um amigo meu que disse, crente não fica doente, porque Jesus nunca ficou doente. É pastor que falou isso. Eu pergunto, Paulo disse que a Timóteo, beba um pouco de vinho por causa das tuas constantes dores. Timóteo não teve uma dor de estômago, ele tinha constantes, ele tinha problema no estômago. Parece que Timóteo, segundo esse, se for para pegar esse critério, Timóteo não era convertido. Porque se Jesus não teve doença, e se você tem doença, se o Espírito Santo habita em ti, como é que você fica doente? Está a falar alguém que é pão Covid. Nós temos que começar a nos perguntar. Ele pergunta, e você fica doente por quê? Você espirra por quê? Isso é uma falácia, povo de Deus. É falácia. Falácia é pegar uma coisa verdadeira para concluir uma errada. Vou dar exemplo de uma falácia, todos vão entender. Eu digo, a Fernandinha é um ser vivo. Certo? Tá certo. A árvore é um ser vivo. Tem vida. Logo, a Fernandinha é uma árvore. Isso é falácia. Peguei duas coisas verdadeiras, concluí uma falsa. Jesus provavelmente não teve doença. Não quer dizer que você vai ficar sem doença. É falácia. Mas o povo, depois que a gente está a falar mais, nesse caso até vou me dar um tiro no pé, está a falar de fato. Escreve livros. 2 orações. O paralítico levanta. Acabou. Esse é o profeta dos últimos dias. O povo morre porque lhe falta conhecimento. Não é outra coisa, é conhecer isso. Amém. Combater heresia é isso. Falácias geram heresias. Pega uma coisa verdadeira, junta outra verdadeira, vai concluir outra falsa. Posso dar exemplo de muitas falácias que são pregadas. Olha, o Senhor é Pai. Um dos nomes que tratamos nosso Deus é Pai. Logo, ele tem uma mulher. Alguém, acho que foi o irmão Augusto, disse que é uma igreja que põe 2 cadeiras. Para o pai e para a mãe. Pegou uma coisa verdadeira. Deus é Pai. Não quer dizer que ele tem uma mulher. Dá para perceber? São essas heresias que enchem as igrejas. As igrejas agora não têm convertidos, têm membro. Há pessoas que dizem, estão falando de pessoas próximas, vou à igreja porque preciso de ouvir uma mensagem para me sentir bem. Igreja não é paracetamol, para te tirar dor de cabeça. Não é. Amém. Essa semana foi difícil, domingo vou para a igreja. Preciso de recarregar a espiritualidade. Normalmente quem fala isso é porque fez uma porcaria no fim de semana ou na semana. Está pesando tanto a cabeça. Tem um tipo sagrado. Fica 1, 2, 3 domingos. Já recarreguei a minha cota de pecado. Deixa eu voltar. E assim vai o trigo e o joio. Fica a andar juntos. Amém? Amém. Dá para perceber? Amém. Então o anticristo vai lutar contra a igreja e vai vencer.
vai matar. Ele vai levar pessoas para a prisão. E não se perguntem como, meu Deus. Vocês sabiam que o livro do Apocalipse é um espelho do livro de Daniel? Amém. O livro do Apocalipse nos exorta a sermos firmes. O livro de Daniel nos exorta a mesma coisa. Só que o Apocalipse do Antigo Testamento é o livro de Daniel. Amém? Amém. Vou falar um paralelo. O povo de Deus foi derrotado. Tanto que o livro de Daniel começa. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia. O povo foi derrotado. O livro do Apocalipse está a dizer que a igreja será derrotada. Amém. Em algum momento na história. Segundo, aqui o João diz, perseverar até a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego perseveraram até a morte. Eles disseram, oh rei, não toca a trombeta, não adianta gastar capela. Se Deus nos livrar, fique eu sabendo, era muita prepotência daqueles três. Fique eu sabendo, oh rei, se ele não quiser, não estragou nada. Foram lançados para morrer. A diferença é que eles não morreram, aqui está a dizer, o anticristo vai lançar e vai matar. O Apocalipse e o livro de Daniel são paralelos. Amém. Amém? Amém. Quem vai entender? Amém. O livro do Apocalipse é assim, não fiquem tristes. O meio é turbulento, o fim vale a pena. Amém? Então não fique triste. Versículo 8. Meu Deus, estamos no 8. Vamos lá. Que o vencesse. Onde está? 8. E adora-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É o que nós falamos há pouco tempo. Você pode ter cara de cristão. Pode vestir como cristão. Falar como cristão. Orar como cristão. Se você não for, você vai adorar a besta. Esse versículo é para nos acalmar. Será que eu vou adorar o anticristo? Se o teu nome não estiver no livro da vida, vai. Esse versículo 8 é o esclarecedor. Por isso é que a nossa luta não é saber a marca da besta. A nossa luta é saber se temos a marca do Senhor, que é o Espírito Santo. Amém. Se você tem, está aqui quem vai adorar. Os que não têm o nome escrito no livro da vida. Acabou. Ele pode ser muito bonito, falar bem, bababá, bababá. Não tem o nome, quando o anticristo vier, vai adorar. Versículo 9 e 10. Ainda bem, concluímos aqui a besta do mar. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Isso é uma forma, como é que se diz isso? É uma expressão idiomática. A expressão idiomática é o quê? É uma forma de falar numa língua que significa algo que só os que falam a língua entendem. Exemplo. Se eu disser, os brasileiros têm uma expressão, está a chover canivete. É uma forma deles dizerem, está a chover muito. Por exemplo, se eu disser, ele tem um rei na barriga. O que eu quero dizer? Que ele se sente superior. Então essa forma de dizer, se alguém for a espada, para a espada irá, é uma forma de dizer, vai ter pessoas que vão morrer à espada, outros vão para o cativeiro, isso vai acontecer. João escreveu isso para não entenderem de maneira metafórica. Como o livro do Apocalipse tem muito símbolo, qual era a tentação das pessoas? Acho que isso aqui é uma figura de estilo, não. Ele usou uma expressão para entenderem. É como se ele tivesse a sublinhar assim. Isso que eu escrevi, estou a escrever de maneira literal. Vai acontecer assim como eu estou a dizer. Amém? Amém. Muito bem. Versículos 11. Só faltam 2 leituras. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Nós falamos sobre as 7 figuras, mas não ilustramos. O dragão é Satanás. A besta que surge do mar é o anticristo. A besta que surge da terra é o falso profeta. O que isso quer dizer? O anticristo, o falso profeta e Satanás imitam a Trindade.
Quem é que deu força para a besta que surge do mar? É o dragão. Quem ressuscitou Jesus? É o Pai. Por isso é que vai ser muito... Quem não tem a marca do Senhor vai mesmo dizer, não, esse aqui é muito parecido. Até a trindade deles imitaram. É dragão, a besta que surge do mar e a que surge da terra. É Satanás, um líder político e um líder religioso. O líder religioso vai apontar para o líder político. O líder político vai apontar para Satanás. É Espírito Santo apontar para Jesus, Jesus aponta para o Pai. É muito parecido. Amém? Amém. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. 13. Também opera grandes sinais. My God. Eu temo esse versículo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego. Quem é que dá fôlego? Meu Pai. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. O falso profeta vai fazer com que adorem o anticristo. Por isso é que o casamento entre poder religioso e poder político termina mal. O anticristo é o poder político. O falso profeta é o poder religioso. O falso profeta vai dizer, eu conheço as escrituras. É ele. Todo mundo, exceto a igreja, vai dizer, não, não é esse. Mas, olha o que está escrito. Por causa dos sinais, e olha que sinal, o anticristo é matreiro, Satanás é mentiroso. Ele podia escolher outro sinal. Qual foi? Descer fogo. Quem fez isso? Você pode ver atualmente, existem muitos falsos profetas. Nenhum deles conseguiu fazer isso. O super, hiper, mega falso profeta plus, ultra, ele quando surgir, ele não vai fazer sinal. O falso profeta. O apóstolo Paulo disse, existem muitos anticristos. É verdade. Mas vai existir o último, que é a personificação do primeiro. Do mesmo jeito que existem muitos falsos profetas. Um deles até vai num podcast daqui a dias. Mas vai existir um falso profeta, que é o ultra mesmo, aquele, o plus, o grande. Esse aqui vai fazer com que fogo do céu caia. Os falsos profetas atualmente podem mentir de tudo. Não, ele trouxe um resultado clínico e foi curado. Ninguém viu a pessoa que foi curada. É a voz dele que está a dizer. Jesus escolhia as pessoas conhecidas para fazer milagre. Era o cego da cidade, que todo mundo conhecia. Era o paralítico da cidade. Era o endemoniado, o gadareno que atormenta. Era esse que ele fazia milagre. Os falsos profetas fazem de pessoas anônimas. Irmão, a irmã fulana foi curada. Quem conhece essa irmã fulana? Mas ele não consegue, nem isso ele consegue simular que cai fogo. O falso profeta, ele vai ser a personificação daqueles que lutaram com Moisés. Moisés lançou a vara, virou cobra, os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa. É exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai fazer, quando virem fogo a cair, meu Deus, a besta foi ferida de morte. Um falso profeta dá a fazer cair fogo. É muito sinal da Bíblia. É mesmo ele. A igreja vai dizer, não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Não vai.
Amém. Amém. Eu quando leio o livro do Apocalipse, porque eu já li o fim, eu tenho que estar vivo para apreciar isso. A primeira vez que eu li, eu disse, acho que aqui está a exagerar. Irmãos, há uma série, Lúcifer. Série! Tem um ator. As pessoas se perguntam, será que ele mesmo é Jesus? Na série, já estão a se perguntar. Que é ficção? Quando aparecer o que dubla mesmo bem Jesus. Tem um chamado Hare Krishna na Índia. As pessoas perguntam, será que não é Jesus disfarçado? Não cumpre nem 2 requisitos daqui. As pessoas já têm dúvida. Eu disse, acho mesmo que a igreja, Jesus tem razão. Será que eu vou encontrar fé aqui na terra? Vocês basta verem o profeta fulano. Meteu a mão, caiu. Ei. Esse. Há um meme que diz, só é mais difícil de aconselhar. Pessoa que namora à distância, esse não recebe conselho. Podes falar. Não. Um líder político aqui do país, que eu não vou dizer porque está a ser filmado. Terceiro, as tias que gostam dos falsos profetas. Você aconselhar essa, perdeste o teu tempo. Você pode chegar com a Bíblia assim na cara. Lê, tia. Não! Filho, aquele cura mesmo. Eu não estou a discutir isso contigo. Mas vê, o anticristo também faz isso. Aconselhar essas pessoas é impossível. Aquela tia que... Como é que chama? Meu líder. Meu pai. Ei, meu pai. Eu quando vejo a pessoa tá chamando já alguém de pai, já... Epa. Fico já assim. Não. Vamos lá no meu pai. Enfim. É porque não é mensagem, senão podíamos desenvolver esse tema. Amém? Amém. Anticristo vai fazer isso tudo. Amém? Amém? É possível fazer sinais que não venham de Deus. É possível. Amém? Amém? Quem se impressiona com cura, milagre, começa a se desimpressionar. Amém? Amém. À medida, infelizmente, Paulo disse para julgar todas as coisas, ou não? Disse? À medida que nós usamos para julgar, já não é a palavra de Deus. Nós julgamos, separar aqui umas coisas. Nós julgamos, número 1, se o templo é bonito. Se a igreja é grande, Jesus está aí. 2, está sempre cheio, é a nossa medida para julgar. 3, o líder fala bonito, usa frases de efeito. 4, tem 4 milhões de seguidores no Instagram. 5, veste bem. 6, escreve livro de autoajuda com linguagem cristã. E vou esclarecer isso. Existem livros cristãos. Existem livros de autoajuda que usam linguagem cristã. São coisas diferentes. Há livros que estão a ensinar autoajuda, mas estão a usar a linguagem da Bíblia. Exemplo, em vez de falar ame, sei lá, a sua esposa, vai dizer tenha o coração cheio de amor, vai usar uma linguagem assim mais bíblica, vai dar cara de livro cristão. Aquele é livro de autoajuda, que está a usar a linguagem cristã. Amém? Que o Senhor nos dê discernimento. Amém? Amém. Então, irmãos, o Apocalipse é uma chamada à fidelidade. O falso profeta quer que nós adoremos o anticristo. O anticristo quer que nós adoremos o dragão. Amém? Amém. Esses quando surgirem, por isso é que vou tocar muito nesse ponto. Porque nós, às vezes, somos pedra de tropeço para as pessoas. Estamos a partilhar coisas que são mentira, com cara de verdade. O anticristo é o Trump. Pergunta. O Trump fez chover fogo? Obama fez? Papa fez? Versículos 16, 17 e 18, que são os últimos para terminar, aqui termina mesmo, diz: a todos os pequenos, os grandes, ricos, pobres, livres, escravos,
faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Último versículo, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Uma das perguntas que mais recebo. Qual é a marca da besta? 666? Não, é 666. As pessoas pensam que a explicação disso é complexa. Não. Há uma coisa que se chama gematria. Os judeus, com as cabalas deles e tudo o resto, eles tinham uma disciplina que é pegar nomes, palavras e traduzir em números. Por exemplo, não é que seja isso. Eu não vou explicar o que é a gematria. É só um exemplo. É como se estivesse a falar. A letra A é o número 1. B, 2. C, 3. Mais ou menos assim. Era mais complexo do que isso. Então, João, como não podia dizer o nome do imperador, porque os romanos iam olhar a carta, ele disse, os judeus entendem essa linguagem. Vou traduzir no número. Eles, quando lerem e olharem para os possíveis nomes, vão dizer, é o Nero. Porque para a gematria, você escrever Imperador Nero é 666. O Nero foi o primeiro anticristo. O anticristo que vai surgir é uma cópia do Nero. Ele vai querer adoração. O nome dele também vai dar para fazer esse cálculo. Então, o número 6, o que é que ele diz que é o número do homem? O homem foi criado em que dia? 6º dia. O anticristo é oposição a Jesus. Jesus nos governa porque ele é Deus. É o governo do alto. O anticristo é o governo humano. Por isso é que ele diz, é o número de homem. O anticristo é o governo terreno. O Senhor está nos governar no céu. Quando ele diz é o número de homem, o que eles entenderam é, ele quando falou a besta que surge do mar, agora está falando número de homem, ele está a descodificar a mensagem. Não é para esperar um monstro que vai sair da água como Godzilla. Não. Ele está a falar que ele vai vir do Império Romano, vai ser um homem cruel, porque ele falou tem cara de onça e tudo o resto. Ele vai pedir adoração, porque ele está a se opor a Cristo, e ele vai ter controle mundial. Por isso é que diz, não vai ser possível comprar, vender, sem ter a marca. Outra coisa, os que gostam de ouvir de marca, as marcas. Quem sabe que o primeiro a marcar as pessoas não foi o anticristo? Deus gosta de marcar as pessoas. Caim matou Abel. As pessoas queriam matar Caim. Caim disse, meu pecado é muito grande. Andarei errante. O Senhor disse, vou te meter uma marca para ninguém te matar. Quem começou com isso de marcar as pessoas? Deus. Satanás imita tudo. Quando a pessoa lê o Apocalipse, parece que, meu Deus, você já foi marcado antes de você saber. Amém. Se você aceitou a Cristo, já tem um selo aí contigo, que é o Espírito Santo. E Deus não aceita que retirem para meter um selo em cima. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. João diz, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. João está a dizer, anticristo tem muitos aí. Mas vai surgir o principal. Não se preocupem com esses. Amém? Amém. Nesse sentido dos anticristos, Nero era um anticristo. Hitler era anticristo. Porque ele também queria governar o mundo. Nesse sentido, Napoleão era um anticristo. Alexandre o Grande era um anticristo. Por isso é que ele diz muitos anticristos. Mas aí o principal, vai surgir. Amém? Amém. Segundo, não fique alarmado, não partilhe vídeos à toa, examine, apague se for necessário. Amém? Caim foi marcado, Abraão foi marcado,
O Senhor, quando chegou para Abraão para fazer a aliança, disse o quê? Qual é a marca da aliança? É uma marca no corpo. Amém? Amém. Ezequiel, capítulo 9, versículo 13 e 4. Ordenou que se colocasse um sinal na testa daqueles que eram contra a idolatria. No livro de Ezequiel, já mostra que o Senhor marcou os de Jerusalém que não gostavam de idolatria. Amém? Mesmo no livro do Apocalipse, capítulo 7, o anjo marcou as pessoas antes de destruir a terra. Amém? Então o Senhor, ele foi o primeiro a marcar. E a marca que você tem e eu tenho é o Espírito Santo. É o penhor. Amém? É o selo. E o Espírito Santo nos garante três coisas. Olha que coisa bonita. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Primeira coisa que a marca do Espírito nos dá. Testifica. Sabe o que isso quer dizer? Você não precisa se apresentar como filho de Deus. O Espírito te apresenta como filho de Deus. 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Segunda coisa que o Espírito Santo nos faz. Nos garante que nós já não somos nossos. Por isso essa frase, meu corpo, minhas regras, para o cristão não vale. Amém. Porque o teu corpo já não é teu. O corpo é... Amém? Amém. Terceira coisa, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo aqui a falar para os coríntios. Por isso, quem quiser se aprofundar um pouco, comece a ver o significado em hebraico das palavras. Tem um significado um bocadinho maior. Quando ele diz, mas aquele que vos confirma em Cristo e que vos ungiu é Deus, que também selou. Essa palavra selou é a mesma de selar uma carta. Os selos antigos eram de cera. Aqueciam assim a cera, metiam e formavam o selo. Por isso é que era impossível, nós agora fazemos com fita cola, né? Por isso é que era impossível alguém abrir uma carta sem dar em conta que abriram. Por isso é que no início do livro do Apocalipse, uma pergunta surge. Quem é digno de quebrar os selos? Por quê? O que isso quer dizer? Traduzindo, olha, vai ficar bem bonito. Nós temos o selo. Quem pode mexer no nosso selo é o Senhor. Isso quer dizer que Satanás não consegue quebrar aquele selo. Não consegue destruir. Isso quer dizer que o Espírito Santo nos garante a salvação. A salvação não é garantida pela tua permanência aqui. Embora Paulo diz para não deixar de reunir. Mas a salvação é o selo que te garante. Porque ninguém tem autoridade de chegar num cristão e tirar o Espírito. Se Satanás conseguisse, ele faria isso. Por isso é que... Está vendo como é que entender o significado hebraico parece que ganha um novo peso. O Espírito Santo é esse selo que o Senhor nos meteu a cera e só Ele é que pode chegar e puxar. Amém? Só o Senhor é que pode nos remover, pode nos encher. Amém? Então, por isso é que não faz sentido ter medo da marca da besta. Porque para a besta nos meter a marca, tem de nos meter um novo selo. E ela não tem autoridade para tirar o selo que lá existe. Está vendo como é que não dá medo? Meu Deus! 666, vacina do Covid. Dá aqui. Para viajar é vacina do tétano. Me dá 3 de uma vez. Para 3 anos já. Não. Parece que ser cristão é ter medo. Meu Deus. Parece... Há um ateu, numa entrevista, num podcast, disse: você às vezes dá a entender que vosso Deus é muito fraco. Cruza com... Alguém chega e é bruxo. O cristão é que foge. Meu Deus. Não. A Bíblia diz o contrário. A luz. Onde está a luz? A sombra. Aleluia. Amém. Nós às vezes fazemos uma publicidade de Jesus. Verdade. Quem sabe que Jesus já não está na cruz? Amém. Amém. Você que eu não gosto daquela imagem dos nossos irmãos lá do outro lado. Na igreja. Uma imagem do magro. Aquilo foi um momento na vida. Sabe como é que Jesus está?
Lê Apocalipse capítulo 1. Amém. A cara dele é como o sol. Só de lhe olhar, João caiu. Ele agora está assim. Mas nós queremos lhe lembrar. Quando lhe cuspiram, lhe chicotearam. Aquilo foi o início. Amém. Ele agora. Vou avisar minha palavra, ele não está assim. Aleluia. Ele reina. Amém. João, que é apóstolo, ouviu uma voz. Virei. Só lhe olhou. Jesus te chegou. Levanta. Escreva aí. Capítulo 1. Nós não. Nós publicitamos o Jesus que levou a cruz. Parece que é para lhe sentir pena. Eu digo sempre às pessoas, é impossível você defender a Jesus. Amém. Porque Ele é que te defende. Deus é Ele, não é você. Amém. Você defende a fé. Amém? Amém. A Bíblia nos diz, estejam prontos para responder o motivo da vossa fé. Amém. Você não defende a Jesus. É impossível Ele defender como? Você precisa de ser defendido também. Não. O Senhor... Não, você defende a fé. Quando alguém chega e tenta ensinar uma criança, não, tem que dar beijo no adulto. Você aí vem com a tua fé. Não, 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 não. Isso é laicívia. Não, 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 não. Isso... Aí você está defendendo a fé. Você não está defendendo o Senhor. Você acha que o Senhor a reinar... Precisa... E se Ele precisasse de defesa, é mesmo você. Ele não tem anjos para lhe defenderem. Jesus disse, na hora da condenação, se eu quiser, meu reino não é daqui. Se eu der um assobio, como antigamente, na época dos vândalos, só assobiavam, sujar a pessoa do nada. Ele disse, condena só. Se eu der aqui isso vai encher de anjo. É uma forma de dizer, eu não quero, eu estou a cumprir aquilo que eu vim fazer. Amém. Quando zombavam dele, na cruz ele olhou e disse o quê? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, se ele lhe desse uma coisa, ele puxava aí. Por isso que nós pensamos que Jesus é um coitado. A nossa religiosidade, pensa que Jesus é uma pessoa pálida, cabelo comprido, com coroa de espinho. Aquela coroa de espinho, deixa eu dizer, ficou aqui na terra. Amém. Os diademas que ele tem. Jesus. Eu gosto muito de filmes. Às vezes as ilustrações que eu dou, vejo que as pessoas não entendem. Você está vendo o Thanos quando chegou? O pânico que meteu em todos. Jesus é 300 vezes superior àquilo. Amém. Jesus, quando apareceu para Moisés, porque quem apareceu no monte é Jesus, e meteu assim o pé para dar lei. A Bíblia diz, o monte tremeu, fogo. Aí vocês disseram, Moisés, fala você, vamos morrer. Ele não apareceu, só meteu assim o pé. Meu Deus, que glória é essa? Ele teve que se cobrir com nuvem para não morrerem. Amém? Amém. Jesus é esse. Jesus não é um coitado. Amém. Não é. Tanto que na luta ele vai soprar. O anticristo aí, o falso profeta, ele... acabou a luta. Aleluia. Amém? Amém. Então não fique com medo. Amém. A preocupação não pode ser, terei eu a marca da besta? A preocupação é, eu hoje tenho a marca do Espírito? Essa é a preocupação. Última pergunta, até já nem vou ler. Não, vou sim. Quem é o anticristo? Todo mundo quer saber. Eu fiz uma investigação para os Estados Unidos, o anticristo virá da Europa. O argumento deles é Império Romano. Nós estamos na América. O anticristo vai vir daí, Itália, Roma e tudo o resto. Para os da América Latina, os países comunistas, Bolívia e tudo o resto, como não gostam dos Estados Unidos, adivinha para eles onde é que o anticristo vai vir? Estados Unidos. E é mesmo de New York. Para os brasileiros, nossos irmãos, que vieram de um contexto católico, a semelhança de muitos de nós, para eles onde é que está o anticristo? Na Igreja Católica. É o Papa. Vigaris Dei. É o Papa. Para os europeus, por causa do crescimento do Islão,
Onde é que está o anticristo? No islamismo. Ou está vindo da Turquia, desses países. Para os asiáticos, eles dizem, nós somos do Oriente. Toda essa conversa aí está no Ocidente. Eu não quero saber, mas ele não está aqui. O anticristo está lá, vê lá na Europa, na América. O que eu quero dizer com isso? Pare de achar que o anticristo vem de um sítio que você não gosta. Nós queremos meter os nossos gostos na escritura. Não. Pare de adivinhar. E quem tentar te mandar algo, o anticristo já foi revelado. Não foi. Ele vai bater no peito, me adorem. Não procura o anticristo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém? Amém. A Bíblia nos diz para buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Ninguém quer buscar o Senhor, vamos buscar o anticristo. Eu acho que o anticristo... Não, não acha nada. Busque o Senhor. Amém. Amém? Amém. E é pouco provável, aqui vou dar uma nota para abrir o teu cérebro. É pouco provável que o anticristo surja de um país como tal. Exemplo, Nero era do Império Romano. Vocês sabiam que o mundo todo, no geral, é uma cópia do Império Romano? Vou dar um exemplo só no desporto. Você sabia que o UFC, MMA, é uma réplica dos gladiadores? Lutavam, o sangue, entretenimento, aposta, uma réplica. Você sabia que a Fórmula 1 é uma réplica das corridas de bigas, aqueles cavalos que ficavam com um carrinho atrás? Fórmula 1 é uma réplica daquilo. Vocês sabiam que o hábito de treinar é dos romanos? E agora as pessoas estão a fazer um culto ao corpo, não é pela saúde, estão mesmo a fazer um culto ao corpo. Esses hábitos estão num país só? Não. Estão em todos. Por isso é que o anticristo, ele não vai ser de um país, ele vai ser um líder mundial. Então não procura, o anticristo está vindo aí. Não, essa não é a tua preocupação. Amém? Amém. Se formos analisar até o inglês, que é a língua universal, o inglês também tem raízes no antigo Império Romano. Amém? Para finalizar, irmão, não fique com medo da trindade satânica. Não fique com medo. Não tema. Não fique apavorado. E a Hollywood explora muitos filmes. Muito filme de Apocalipse. E nunca é na perspectiva do Senhor te salvar, é na perspectiva do diabo te destruir. Jogos. Resident Evil. Que tem ninguém que joga, não vai entender isso. Mas os jogos, filme, é sempre na perspectiva. Filme de terror é sempre na perspectiva de Satanás. E é uma perspectiva que nem está na Bíblia. O próprio Satanás não acredita naqueles filmes. Você viu? O Satanás que aparece no filme. Tá, como é que é? Fazer exorcismo. Ele está a lutar com o exorcista. Não. Cristo chegou no Gadareno. Nem falou, só meteu o pé. Senhor, vieste me atormentar. Me lança nos porcos. Onde é que está a luta aí? Jesus disse, vai lá para os porcos. Mas nos filmes, parece que Satanás está assim, de um lado, e Jesus está assim no outro. Braço! Lê o livro do Apocalipse, não existe essa luta lá. Amém. Mas esses filmes exploram o nosso medo. Com mais a falta de conhecimento, medo de ler o livro do Apocalipse, pronto. A pessoa viu no Apocalipse, o que era para dar esperança a você, foge. Quem sabe, irmãos? Eu deixei esse versículo por fim. Normalmente, quando eu leio esse versículo, me emociono. Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Irmãos, no fim, Jesus vence. Amém. Glória a Deus. Essa palhaçada toda do anticristo, no fim, Jesus vence. E ele vence e aqueles que estão com o Cordeiro também vencem. Amém? Amém. Quem sabe você está aqui e está se perguntar, será que eu tenho uma marca do Senhor? Será que quando o anticristo surgir eu não vou tremer aqui um pouco? Ou se calhar você até sabe que tem a marca do Senhor.
mas está naquela condição dos cristãos de ou só vêm para a igreja quando faço um pecado muito grande, ou porque tenho algo muito grande durante a semana, só venho receber, entre aspas, a minha bênção, recebi e vou embora. Não importa a tua condição. Quero te fazer um apelo. Se você não aceitou a Jesus verdadeiramente até agora, vou te convidar a se meter de pé. Se quiser vir até aqui à frente, fica à vontade. Você que também sente que está fraco, é para nunca mais, eu estou assim meio gás, nem sei agora se eu estou com o pé na terra, se estou com o pé no mar, se estou com o pé no céu, também vou te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por ti. O livro do Apocalipse deixa claro que vencemos por causa do sangue. Não vencemos porque lemos muito. Não. A oração, o mérito da oração é para quem recebe a oração, que é o Senhor. É o Senhor que garante que a oração se cumpra. Amém? Por isso, eu quero orar por ti. Não fique constrangido. Quero orar por ti. Quero te fortalecer, porque o propósito do livro do Apocalipse é permanecermos firmes. Apocalipse é uma carta de Jesus à igreja a dizer: fiquem firmes. No fim, eu venço e vocês vencem porque estão comigo. Amém? Fica à vontade, se colocar de pé. Se não tem, vou orar também, mesmo assim. Podes vir para frente se tu quiseres, mas o sentimento que eu tenho é de orar. Se ainda não aceitaste a Cristo, a oportunidade é esta. A Bíblia diz que se hoje ouvirmos a palavra, para não resistirmos. Amém? Você que está fraco, precisa de fortalecimento, também se sinta à vontade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra de esperança. Obrigado pela tua instrução, Senhor. Obrigado por nos fazeres lembrar que nós não estamos à toa no mundo. Obrigado por nos lembrares que tu és o Senhor dos Senhores, o único digno de abrir o livro, de escrever o nosso nome. Obrigado, Senhor, por nos mostrares que não precisamos temer o anticristo, o falso profeta, nem o próprio Satanás, porque nós estamos contigo. Senhor, livra-nos dessas pessoas, do falso profeta, do falso ensino, do engano. Livra-nos, Senhor. Convença o nosso coração duro. Convença-nos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Faça, Senhor, com que nós permaneçamos. Dê-nos constância. Ajuda-nos a sermos permanentes na Tua palavra, permanentes na Tua casa, permanentes na oração, permanentes no jejuar, permanentes em todas as disciplinas espirituais. Senhor, ajuda-nos a ficarmos parecidos a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não te confundirmos com outra pessoa. Ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz. Senhor, livra a minha casa. Livra a minha casa de estar naqueles que o amor se esfriou. Livra a minha casa de estar naqueles que vão se maravilhar com a besta, com os sinais que ela faz, ou com outra coisa qualquer. Livra-nos do engano. E livra-nos de enganarmos outras pessoas, enviando coisas que não prestam, pedras de tropeço. Livra-nos, Senhor, que possamos ser atalaias, que possamos ser portadores da verdade, anunciadores do Evangelho, defensores da fé, aqueles que combatem a heresia sem medo da morte, ir até as últimas consequências, não por prepotência, não por nenhuma arrogância, mas porque Tu estás conosco. E para quem ainda não Te conhece, Senhor, hoje mesmo, apareça essa pessoa, convença o seu coração. Nós não precisamos mendigar pessoas para Ti, porque Tu não te importas com números, mas nós devemos anunciar o Evangelho, mostrar o erro, Senhor. Ajuda-nos a não sermos essas pessoas politicamente corretas que têm medo de falar do erro. Ajuda-nos a falar do erro em amor, mas a falarmos, Senhor. Ajuda-nos a termos intrepidez. Ajuda-nos a termos aquela força para impedir o anticristo de convencer a igreja. Ajuda-nos, Senhor. Se tem algum irmão fraco, frágil, temente, com vergonha, mostra-nos, Senhor, para que possamos orar por ele, para que possamos fortalecer, para que possamos anunciar a verdade,
para que a mentira de Satanás saia. Senhor, dê-nos força, dê-nos discernimento, ajuda-nos a não sermos pessoas impressionáveis, ajuda-nos a temer a Ti e não a Anticristo. Ajuda-nos a nos enchermos do Espírito para que o Espírito não se apague até a Tua vinda. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que o Teu nome seja honrado, glorificado de agora em diante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.